Viva! E boa tarde outra vez a quem foi chegando entretanto. Espero que estejam todos bem e obrigado pela vossa presença hoje. Liliana, muita atenção se vais a conduzir, nada de concentrar aqui na sessão, só ouvir. E Não, bom, não vou conduzir, muito bem, muito mas vou bem. parar. Mas sempre presente, tão bom. Obrigado, Liliana, e obrigado a todos os colegas, que nós sabemos que no final de um dia é sempre mais complicado juntarem-se e com tantas tarefas. Olhem, só temos a agradecer mesmo a vossa presença. Nós hoje temos as conversas de fim de tarde na Educom, a segunda sessão de conversas neste ano 2022, letivo 2022-2023, e é dedicado à robótica. Mas nós vamos, porque faz sentido, abordar a questão do pensamento computacional, que também já foi abordada logo nas primeiras conversas que tivemos este ano, a programação, que já tivemos na sessão Scratch também o workshop. Olha, já temos cá também a Ana Cristina Tendinha. Olá, Ana Cristina. Eu vou passar-te também o co-anfitrião para tu depois poderes estar mais à vontade e ajudares até aqui na gestão da sessão, se tiveres a oportunidade. E dizia eu que vamos juntar um pouco tudo aquilo que nós já fizemos, e eu queria começar por partilhar convosco uma formação que desenvolvemos no agrupamento de escolas professor Paula Nogueira, em Olhão, precisamente com a Cristina Tendinha, que está aqui, que irá partilhar daqui a pouco também irá fazer algumas partilhas, depois vocês irão ver. E esta foi uma formação que surgiu de um pedido do agrupamento de escolas, na pessoa da Cristina Tendinha, sobre a implementação das novas aprendizagens essenciais para da matemática, para o primeiro ciclo, integrando o pensamento computacional, a programação e a robótica. E andámos os dois, eu e a Cristina Tendinha, a tentar perceber o que é que poderíamos fazer para ajudar os nossos colegas. Eu vou começar ajudar os nossos colegas no sentido de facilitar e fazer uma introdução a temas que muitos deles não tinham trabalhado até ao momento. É claro que depois nós podemos transpor o que aqui foi feito para outras áreas disciplinares também, mas este foca-se essencialmente, esta partilha, no primeiro ciclo, e na nossa perspectiva, mesmo após até a conclusão da ação, achamos que fez todo o sentido para podermos ajudar os nossos colegas na implementação de novas práticas, nomeadamente relacionadas com o pensamento computacional, com a programação e com a robótica. Ora, eu vou iniciar aqui o modo de apresentação e vou começar a compartilhar a tela. Confirmem-me só, por favor, se estão a ver ensino e aprendizagem, pensamento computacional, programação e robótica. Podem fazer um ok com os dedos? Sim, Sim, ok. Eu já consegui sim. perceber. Se eu estiver assim a olhar para o lado, não estranhem, porque isto com os dois ecrãs parece que ficamos assim meio trocados. Nós, como eu vos disse, fizemos uma formação para ajudar os nossos, facilitar o dia-a-dia dos nossos colegas que não têm tanta prática ou que nunca tiveram contacto com estas questões do pensamento computacional, da programação e da robótica. E surgiram, essencialmente, pela implementação das aprendizagens essenciais, que nós sabemos que tinham sido publicadas, as da matemática, em 2018, e depois tivemos uma atualização em 2021 com implementação faseada a partir deste ano letivo 2022-2023. Não irei abordar tudo o que foi trabalhado, mas as próprias aprendizagens, o documento das aprendizagens essenciais da matemática apresentam-nos 7 razões para aprender matemática e incluem nesta nova versão a mobilização do pensamento computacional, que não estava incluído no documento anterior. E daí sentirmos a necessidade de tentar ajudar, facilitar o acesso a estratégias de ensino e de aprendizagem para todos os nossos colegas. O que nós procuramos fazer na formação foi desenvolver atividades que depois, quando transpostas para o trabalho com os alunos, que desenvolvessem o pensamento crítico, a criatividade, a colaboração, a autorregulação, as atitudes
a autoconfiança, a perseverança e, obviamente, também a iniciativa e a autonomia. Nós quisemos sempre valorizar o conhecimento e não a exploração do digital apenas por si, e quisemos também, ao promover a aprendizagem da matemática ou de outra disciplina, que os conteúdos, as atividades não fossem feitas sem ter uma intencionalidade muito forte. E, neste caso, recorrendo à tecnologia, em que, no próprio documento das aprendizagens essenciais, sugere então a utilização dos robôs, das aplicações disponíveis na internet e no software. Daí ter já surgido até na sessão anterior a utilização, por exemplo, do Scratch, da programação em Scratch. E gostávamos de frisar que, e acentuar mesmo, que a integração das tecnologias na sala de aula, estamos a falar do primeiro ciclo, e de outros níveis de ensino também, mas estamos a falar no ensino da matemática, do português, do estudo do meio. Gostaríamos de reforçar que ela tem um caráter instrumental, ou seja, não é um fim em si. Nós não vamos usar o robô porque vamos usar o robô, ou não vamos usar, trabalhar programação pela programação em si. Nós queremos associar a conteúdos das disciplinas ao ensino e à aprendizagem de outros conteúdos que não só a utilização do robô ou a utilização das ferramentas e das plataformas digitais. Ou seja, não como um fim em si mesmo, mas como um instrumento para chegar a um determinado fim. E nesse sentido, começando aqui pelo pensamento computacional, que requer, como todos nós sabemos, e que já foi abordado na sessão anterior, a abstração, a decomposição, o reconhecimento de padrões, a análise e a definição de algoritmos e o desenvolvimento de hábitos de depuração e otimização de processos. Nós começámos o nosso trabalho como? Propondo aos colegas que, com base nos excelentes recursos que são disponibilizados pelo castor informático no âmbito do Bebras, fazerem o preenchimento de um formulário em que os colegas pegaram nos desafios do castor informático, do Bebras, e para os colegas, só agora para ter uma ideia, conhecem o castor informático? Se puderem levantar a mão só para eu ter uma ideia. Ok, boa. Para quem não conhece, nós temos, e deixem-me voltar aqui atrás, nós temos o site do Castor Informático, que tem disponíveis os recursos de edições anteriores e que já encerrou as inscrições para o concurso deste ano, mas que tem inúmeras sugestões, inúmeros recursos para que nós possamos desenvolver o pensamento computacional com os nossos alunos. Esta apresentação, bem como todos estes links, já estão disponíveis no Moodle, só ainda não estão visíveis, já irei daqui a pouco colocar visíveis na plataforma Moodle. Mas como é que nós fizemos? Nós entregámos aos nossos colegas, professores que estavam em formação, os desafios do castor informático e aplicámos um questionário onde eles tiveram de responder às perguntas que eram lançadas no desafio. E num ambiente muito informal, se vocês repararem, desde sentados em sofás, sofás aqui não se vê, mas no chão, nas secretárias, foi uma formação muito agradável, foi excepcional desenvolver esta formação pelo ambiente que foi criado. E os colegas foram respondendo às questões que eram lançadas, e só a título de exemplo, um dos desafios era, e com base aqui na cauda do castor, dizer quais eram os números das formas que não fazem parte da cauda do castor. E os colegas teriam de fazer a análise do documento, do ficheiro, e depois responder neste formulário. Eu vou partilhar convosco aqui a visualização para terem também noção do que é que foi feito. Eu já agora vou pôr aqui o meu nome só para passar. Nós tínhamos mesmo no formulário, e vou já fazer o seguinte: no próprio chat desta sessão, eu vou
partilhar o link. Se vocês quiserem responder, podem fazê-lo, mas é necessário o documento do Castor Informático, que já irei partilhar de seguida. Por isso, não respondam ainda, por favor. E a partir daqui era lançado só as questões, as opções de resposta para cada uma das questões, já de desafios de anos anteriores. E depois acabamos por explorar na formação as respostas e o que é que cada uma daquelas tarefas, cada um daqueles desafios iria desenvolver nos alunos. E neste caso da cauda do Castor, era o reconhecimento de padrões e reconhecer a diferença entre formas. Claro que o grau de dificuldade, para quem não conhece os desafios estes desafios, o grau de dificuldade começa no nível para o terceiro e quarto ano e vai até ao 11º, 12º ano, ou seja, para o ensino secundário, e obviamente a dificuldade também vai aumentando. Um outro desafio em que requeria que os alunos só se concentrassem numa parte dos animais, neste caso eram os pés, e aqui a questão da abstração, para que os alunos possam, num determinado problema, concentrar-se num ponto desse problema e abstrair-se dos outros. O reconhecimento de padrões, também ligado à inteligência artificial e à aprendizagem automática, vamos aqui avançar. E depois, quando passamos para a parte da programação, nós passamos aqui um vídeo. Digam-me se conhecem este vídeo de um pai que deu instruções, pediu para os filhos escreverem como que, se fosse um programa, o objetivo era barrar manteiga de amendoim em pão de forma, e pediu aos filhos para inscreverem as instruções num papel, como que sendo a programação, e ele era o robô, algo do género, para poder ele fazer a tarefa. Já viram este vídeo? Quem não viu, veja o vídeo, porque o vídeo é delicioso, e faz-nos. Tem a parte da comédia, que é muito interessante, mas a lição em si também é ainda mais interessante, porque a falta de instruções às vezes faz com que depois o resultado final não seja aquele que nós estamos à espera. Eu depois irei, eu até pensei que estivesse aqui diretamente ligado, mas eu depois irei partilhar convosco este link e vejam o vídeo, porque é mesmo delicioso. Deixem-me passar à frente. Depois disto, de abordarmos as questões do pensamento computacional e vermos aquele vídeo sobre a programação, nós começámos com a programação, mas em papel. E neste caso foi no primeiro ciclo, mas pode ser também adaptado para o segundo ciclo. É claro que para alunos do terceiro ciclo ou secundário já não iríamos por esta via, mas a escola adquiriu dois robôs, não, dois tipos de robôs, muitos robôs, mas dois tipos de robôs. Adquiriu os Bibots, a abelhinha, e adquiriu o Matata Lab. Já iremos abordar mais à frente. E então a primeira tarefa que nós propusemos depois aos nossos colegas professores, mas que estavam em formação, foi que, recortando mesmo em papel, e estes modelos estão todos disponíveis lá na Moodle, daqui a pouco eu irei tornar a disciplina visível. Mesmo em papel, pedimos para os colegas levarem tesoura, cola, e o que é que tiveram de fazer? Aqui não se consegue ler, que as letras estão pequenas, e o objetivo não era ler, mas era recorrendo à programação do Bibot, ou seja, a abelha permite deslocar-se para a frente, para trás, virar para a esquerda, virar para a direita. O que nós fizemos foi pedir aos colegas para recortarem estas instruções e colarem, tendo em conta que a abelha está virada para cima, para passar por todas as flores até chegar à sua colmeia, teria de fazer um determinado percurso com estas instruções. Ou seja, começámos no papel antes de começarmos propriamente no robô. E isto permite-nos fazer começar de uma forma mais simples. Não é que o robô não seja mais simples do que isto, mas permite-nos trabalhar também outras competências, nomeadamente a motricidade fina, a organização no espaço,
sem recorrermos ainda ao robô em si. E desenvolvemos tarefas como, neste caso, não aborda um conteúdo em si, porque é o passar da abelha pelas flores, mas temos também, e está disponível lá na plataforma Moodle, o passar pelos ângulos agudos apenas, por exemplo, ou não, indicar ao Bibot para passar pelos meses do ano, e neste caso vamos ao estudo do meio, de forma, e aqui gostava de frisar que é passar pelos meses do ano de acordo com a ordem que sucedem, mas nada nos diz que o aluno não poderia começar, por exemplo, em fevereiro, porque ele poderia pensar, sim, eu posso começar por onde quiser, fevereiro, desde que depois vá para março e depois termina em janeiro. Mas nós demos a indicação para que fosse o mais claro possível, iniciando no mês de janeiro, para não haver dúvidas. Também, por exemplo, passar pelos quadriláteros, ou por nomes, palavras pertencentes à classe dos nomes, enfim, as possibilidades são todas aquelas que a nossa criatividade também nos permitir, ou dependendo dos nossos objetivos. O que nós frisámos e o que tentámos fazer foi com que não se fizesse uma atividade destas só pelo simples pelo ato de se experimentar, mas sim associando a conteúdos das várias disciplinas, e refiro-me, obviamente, ao primeiro ciclo. Depois também tivemos a oportunidade de explorar por breves momentos as propostas das aprendizagens essenciais de matemática, em que nós podemos aqui controlar, ainda que com características diferentes, um pequeno robô andando para a frente, para cima, para baixo, para a direita e para a esquerda, mas tivemos ainda a oportunidade de explorar também o Scratch, que já fizemos no workshop da semana passada, e depois utilizamos aqui o Bibot mesmo em atividades. Construí um tapete transparente e, já agora, só por curiosidade, porque pode facilitar a vida aos colegas, eu fui a estes tapetes, já agora, estes tapetes há disponíveis para venda nos próprios sites, mas eu fui a uma drogaria, comprei plástico, eles chamam plástico de manga para a agricultura, um plástico transparente, mas mais rijo do que os sacos de plástico que nós temos habitualmente, e com 2 euros deu-me para fazer, eu fiz só uns 3 ou 4 tapetes destes, mas dava para fazer 20 tapetes destes com 2,5 euros. Aquela tira azul é a fita cola daquela de isolamento dos fios elétricos, e funciona perfeitamente. Tanto que nós depois aqui colocamos algumas imagens. Aqui era sobre o crescimento, o ciclo de vida de uma planta, e colocámos as imagens por baixo do tapete para podermos usar o mesmo tapete para várias aprendizagens. Aqui experimentou-se o Bibot, nesta imagem à esquerda. Aqui estávamos a usar o Matata Lab com o próprio tapete que vinha que vem junto do equipamento, e se repararem, para os colegas que não conhecem o Matata Lab, enquanto que na abelha nós programamos na própria abelha, indicando as orientações, no Matata Lab nós colocamos instruções num tapete, esse tapete é reconhecido pela torre e comunica com o robô para executar as várias tarefas a programação que nós fizemos ali no tapete, e é mais complexo do que a abelha, porque permite outro tipo de tarefas, outro tipo de ações. E, como vocês podem ver, nós começámos pelo pensamento computacional, passamos para a programação em papel, a programação online, passamos depois para a experimentação dos robôs ao vivo e a cores no chão da biblioteca, e todo este conjunto de atividades
que foi do mais simples para o mais complexo, permitiu uma adaptação dos colegas que estavam na posição de alunos a perceberem a perceberem melhor como é que tudo funcionava e como é que nós podíamos fazer a integração em sala de aula. Continuando, nós temos aqui mais fotografias a ilustrar o trabalho desenvolvido. Eu também construí em folhas A2 que colei. Este a quadrícula da abelha, porque são quadrículas de 15 por 15, enquanto que as quadrículas do Matata Lab são de 10 por 10. Além daquele, ao canto superior esquerdo, estão só riscas porque faltou a fita cola. Acabou-se a fita cola, já não foi possível fazer a quadrícula. Mas mesmo assim também o exploramos. E já agora só uma dica. O mais simples, ou a forma mais simples que eu arranjei de fazer estas quadrículas em plástico foi primeiro desenhar no papel e depois colocar o plástico cá em cima com fita cola para ele ficar bem marcado e só pôr a fita cola por cima, porque marcar o plástico e fazer os riscos no plástico é sempre mais difícil do que fazer no papel e depois então só colar a fita cola. Foram tudo aprendizagens também para mim, que foi a primeira vez que andei a construir estes materiais e como podem ver nós temos aqui um ambiente extraordinário e muito informal. Aqui já se viam os sofás da formação. Partilhámos também, a Cristina partilhou com o grupo todo a aplicação do Bibot para Android, suponho que também exista para iOS, mas não explorámos, em que pode haver uma introdução também já aos comandos do Bibot no telemóvel ou no tablet. E já agora, desculpem, já concluí aqui a apresentação. Queria dizer-vos que na plataforma Moodle de hoje, todos aqueles materiais que eu há pouco vos mostrei, já agora tenho de entrar porque já tinha terminado a sessão, todos aqueles materiais vão estar, aliás, estão disponíveis, e deixem-me só aqui ativar o modo de edição, estão disponíveis aqui nas conversas de hoje e mostro-vos. Tem cá desde os problemas do castor informático aos documentos mesmo em Word, ou seja, eles são todos editáveis, vocês podem reutilizá-los se assim o entenderem, as setas para construção, enfim, todos os materiais estão cá disponíveis. E após esta partilha, gostava de que voltássemos aqui à sala e que vocês, antes de darmos a palavra, aliás, eu queria passar às partilhas, mas eu já estou a ver que eu estiquei-me demasiado no tempo e não posso roubar mais tempo. Cristina, estás pronta para avançar? Já agora, antes da Cristina avançar, algum colega algum ou alguma colega quer colocar alguma questão ou fazer algum comentário sobre o que acabei de partilhar? Olá, boa noite, colega Fernanda. Força, Fernanda. Viva, sim, boa noite. olha, eu queria questionar quando estava-me a dizer que fez os tapetes, porque é um problema aos tapetes que temos que construir. A fita cola, quando eu coloca por baixo da manga, para depois... Fernanda, eu fiz o seguinte, eu coloquei a fita cola, eu coloquei o plástico em cima da folha de papel para facilitar. Primeiro, a primeira coisa que eu fiz foi, com o marcador de acetato, marcar o plástico, mas aquilo não resulta muito bem. Depois fiz em papel, colei o plástico à volta do papel ali com fita cola para ele ficar fixo, para não se mover, e depois fiz com fita cola. E depois como é que eu usei? Usei virado ao contrário, ou seja, a fita cola estava para baixo. Mas experimentámos também com a fita cola para cima e não, como estava bem, eu passei até com uma superfície dura para ela colar bem ao plástico, não causou qualquer tipo de impedimento à deslocação do robô. Portanto, virada para cima ou virada para baixo, qualquer das opções será válida, Fernanda. Muito bem, porque eles são caros, os tapetes, e nós temos que improvisar. E olhem, entre comprar eu comprei 1 metro de plástico, mas aquele metro, aquilo é um rolo e é medido 1 metro de comprimento, mas tem depois mais 1,5 ou 2 de altura, ou seja, aquilo dá para muitos tapetes.
e custou 2,5 €, nem chegou. E a fita cola, pois também nós conseguimos muitas vezes comprar aquela fita Alô, adesiva. Aninha, está tudo bem? Está tudo bem, Maria José, mas eu vou desativar o som. Obrigada. Cristina, passo-te a palavra. Nada, Fernanda, passo-te a palavra e depois passamos já ao Paulo. Já agora, Olha, apresentar. David, Diz, desculpa, Paulo. se eu pudesse ir primeiro é que eu estou na escola e a escola depois fecha. Vai fechar. Há pouco falávamos sobre isso. Já agora, toda É a gente porque conhece o eu Paulo acabei de dar Turcado, aula até agora. nosso colega. Ele dispensa apresentações, mas está no agrupamento de escolas de Portela e Moscavide, é professor de informática, e depois teremos também a Cristina Tendinha, que é colega, é professora do primeiro ciclo no agrupamento de escolas, professor Paula Nogueira, em Olhão, e foi a grande impulsionadora desta formação que eu acabei de partilhar convosco. Paulo, então, 10, 15 minutos, Cristina, que é para depois desculpa. passarmos à Ana. Está à vontade, não há Está problema. bem, pronto. Então, boa Pronto. tarde a todos. Eu Força, peço Paulo. desculpa que eu acabei agora a minha aula. Isto hoje é um dia muito comprido e depois a escola fecha às 6 e, portanto, se eu intervier agora, depois não atrapalho aqui a saída. Ora bem, eu venho partilhar convosco aqui uma série de atividades ligadas à matemática, está bem? E a lógica é partilhar mesmo. Vão ficar disponíveis quer a apresentação, quer alguns ficheiros que eu já dei ao David, e portanto não se preocupem que depois ficará lá no Moodle. Eu, se me permitires, vou partilhar aqui o meu ecrã. Ok? Pronto, eu penso que já estão a ver aqui a apresentação. Eu fiz aqui uma apresentação mini, só mesmo para ficar o registro. Ora bem, é assim, esta coisa da robótica é muito engraçada e eu já trabalho com isto desde 2008 e sempre ligado às outras disciplinas. Portanto, o meu cariz foi sempre interdisciplinar. E, portanto, já estou habituado a isto. Quando veio a pandemia, eu tenho a disciplina de robótica na escola de 7º, 8º e 9º e, portanto, nem toda a gente, entenda-se, os alunos não tinham verba para ter um robô, eu tinha que dar robótica à distância e comecei a trabalhar com simuladores de robô. E, portanto, eu hoje vou-vos trazer aqui o exemplo de duas pequenas atividades com simuladores, para vocês verem que podem usar robôs sem ter os robôs, mas com robôs virtuais, e trago também duas pequenas atividades com robôs tangíveis, está bem? Portanto, foi isso que eu escolhi para falar hoje. Portanto, é assim, existem dois simuladores, ok? Portanto, o Open Roberta Lab e o Vex VR têm vantagens e inconvenientes, ambos, e, portanto, ainda não há o simulador perfeito. A vantagem do Vex VR é que, como já é com realidade virtual, já dá para fazer umas coisas mais engraçadas, está bem? Pronto. Portanto, o aspecto dele é este, e eu agora vou transitar para o simulador. Pronto. O aspecto do simulador é este, como veem, se já trabalham em Scratch com os alunos, isto é igualzinho, portanto, isto é baseado no Scratch 3, não tem muita coisa para... Portanto, a carga cognitiva vai ser fraquinha, portanto, estão a ver que os blocos são iguais, tem aqui uns mais específicos. Tem o constrangimento para alunos mais novos, é que não têm ainda língua portuguesa. Tem aqui a zona onde eu ponho os bloquinhos e tenho aqui um dashboard e, portanto, eu posso pôr o robô a fazer coisas e, ao mesmo tempo que vejo o robô a fazer as coisas, posso ir escrevendo aqui resultado. Para os alunos mais velhos isto é sempre um bocadinho melhor, porque eu posso pô-los a fazer cálculos e automaticamente ele vai escrevendo aqui os cálculos e estou a trabalhar a parte do pensamento computacional sem ter muita dificuldade. Isto permite programar em blocos e programar com o Python, está bem? Pronto. Depois tenho aqui uns cenários, está bem? Eu vou aqui
abrir o meu cenário de trabalho, até para vos mostrar isto a funcionar, que tem mais graça. E a internet, pronto. Portanto, isto é assim, isto é o meu robô, aparentemente tem um mau aspecto desgraçado. O robô tem sensores e eu tenho acesso aqui a todos os valores que estão a ser lidos pelos sensores. Portanto, neste momento ele está a medir a distância daqui à parede e são 939 milímetros, que este trabalha em milímetros, e tem todos os sensores que um robô físico tem. Pronto. Então, vamos desligar isto. Portanto, tem aqui um botãozinho para executar o meu programa, o equivalente à bandeirinha verde do Scratch, e neste momento nós estamos na vista de cima. Se eu puser na vista daqui, eu vou ver aquilo que o meu robô vê. Mas se eu puser assim, estão a ver que isto, pronto, é muito mais apelativo, e eu tenho aqui um robozinho, que como veem tem uma caneta, e esta caneta pode subir e descer para riscar no chão. Posso ver isto como quiser. Isto torna-se apelativo porque os miúdos depois começam a fazer as atividades e veem mesmo o robô a mexer, não tem o robô físico, mas pronto. E portanto este programa que está aqui feito, e eu agora vou esconder isto, já para falar um bocadinho, portanto, estão a ver que dividimos, eu vou pôr só um bocadinho mais pequeno aqui, pronto. Atenção que eu vou partilhar este fecheiro, depois para poderem trabalhar com o fecheiro, é só vir aqui onde diz File e carregar a partir do computador e ele põe aqui o fecheirinho. A seguir, quando eu mudar para outro, já vão ver como é que é. Portanto, Paulo, eu já partilhei os ficheiros naquela pasta lá no Moodle, aqueles sim, que tu tinhas enviado. Pronto, o que eu estou a usar agora é o Square, ok? Pronto, como devem perceber, isto tem a ver com o quadrado. Portanto, é assim, o problema que se pôs aos alunos era pôr o robô a desenhar um quadrado e a respectiva diagonal e, ao mesmo tempo, calcular a área, o perímetro e a diagonal. Pronto. E então, o que é que nós fizemos? Portanto, dividimos o nosso problema em 4 subproblemas. Primeiro, inicializamos tudo, preparamos tudo, e aqui, como podem ver, eu agora já posso pôr um bocadinho maior, que vocês já viram que são 4 partes. Portanto, usamos o enviar mensagem e, portanto, a primeira coisa é, pusemos a caneta, preparamos a caneta para escrever, escolhemos a cor com que vai escrever aqui no quadro e dimensionamos o nosso quadrado com 700 milímetros de lado. A seguir, ele vai nos dar a informação de que vai escrever um quadrado e quanto é que é o lado e vai desenhar o quadrado. E, a seguir, passamos para o problema seguinte, que era calcular a área e o perímetro e escrever o valor da área e do perímetro. Finalmente, calculamos a diagonal e desenhamos a diagonal. Ou seja, se eu executar aqui, okay, vão ver que ele está a desenhar um quadrado, okay, e a diagonal. Não estão a ver os resultados. Pronto. Então, eu vou voltar ao início, vou pôr aqui e vou pôr aqui. E, portanto, como podem ver, os resultados estão ali. Pronto, para verem que ele faz mesmo, eu vou ao programa e vou alterar isto para 600, ok? E, portanto, vou executar. Pronto. E, portanto, ele já vai fazer um mais pequenino. Estão a ver que ele está a escrever aqui ao lado os valores e está a desenhar. E, portanto, claro que este aqui seria para ir para o 8º ano. O Teorema de Pitágoras é do 8º ano de Matemática. Portanto, 8º, 9º, por aí acima, podíamos. Eu costumo fazer, por exemplo, para desenhar um triângulo equilátero e depois mandar calcular a altura e calcular a área e o perímetro. Obriga na mesma a Teorema de Pitágoras, obriga a fazer as continhas e, portanto, estamos a fazer a interligação com a matemática. Se quiserem fazer isto com robôs tangíveis, com os robôs físicos que se tiverem, também conseguem fazer. É uma questão de programarem, mas aqui, claro, que dá para fazer mais umas coisas. Existem campeonatos com este simulador
em que dão um sólido geométrico e os alunos têm que reproduzir esse sólido geométrico e obrigar conhecimentos de geometria e, portanto, podemos facilmente integrar com aprendizagens essenciais de matemática e, portanto, não é complicado. Eu vou tentar carregar aqui o próximo, portanto, como viram, eu já aqui tinha. E, portanto, este exercício que temos aqui, eu dei-vos o guião disto, eu costumava fazer isto no Scratch, experimentei aqui e também resulta bem. Portanto, estão a ver que eu estou a usar o mesmo cenário, eu posso escolher outro cenário, e aqui a ideia é o que é. Eu peço aos alunos para desenharem, fazer um programa para desenhar um quadrado, está aqui. A seguir, obviamente que eu vou pedir uma coisa diferente, então vou-vos pedir para porem para desenhar um triângulo, ou seja, a repetição, como tem 3 lados, o número de repetições, as vezes que repete, passa de 4 para 3, a medida do lado será a mesma, a única coisa que mudará é o ângulo de rotação. Depois, a seguir, peço um hexágono. E então eles começam a ver que este muda, este muda. Depois peço um pentágono, um dodecágono, e a ideia é eles, a partir deste exercício, tentarem chegar à relação que existe entre o número de lados do polígono e o ângulo que o robô tem que virar. Ora bem, se repararem, 4 vezes 90 dá 360, que é um ângulo giro, 3 vezes 120, 360, 60 vezes 60, 12 vezes 30 e 5 vezes 72 dá tudo 360. Se eu quiser... Sim. É meu. Alguma dúvida? Não vê nada. Eu já desliguei o som, Paulo. Pronto, não, podia ser alguma dúvida. Interrompam, não se preocupem. Portanto, agora, o que é que eles depois tinham que fazer? Depois de deduzir isto, tentar chegar a uma expressão geral para desenhar qualquer polígono. E, portanto, no fundo, eles já tinham descoberto que se dividíssemos 360 por número de lados, que obtínhamos o ângulo que precisavam. Portanto, eu agora tenho aqui um programa que, se eu puser aqui um número de lados diferente, automaticamente ele desenha. Portanto, neste momento irá desenhar um octógono. Vamos lá ver se isto corre bem. Pronto. Portanto, aí está. E, portanto, trabalhamos aqui uns conteúdozinhos de geometria, de cálculo, desenvolvemos o raciocínio lógico, trabalhamos o pensamento computacional com uma atividade que, digo já, os alunos gostam muito desta atividade. Eu já fiz esta atividade no Scratch no 4º ano e foi um sucesso. E no final, claro que aquilo que vos pedimos e o guião que eu partilhei, pedimos sempre que os alunos expliquem como é que chegaram aos resultados, porque isso também é importante para saber como é que eles estão a pensar. E por exemplo, no caso do 4º ano, claro que eles não chegaram à fórmula final, mas tipo coisas do estilo quanto mais lados, menos ângulo. Portanto, eles perceberam que havia ali uma relação entre uma coisa e outra, apesar de serem mais pequeninos. Pronto. Portanto, como veem, para trabalhar com este simulador é muito simpático, porque como é em 3D, não é? A gente já vê ali o robô. Mesmo que eu não tenha verba para comprar robôs, se o acesso à internet colaborar, eu consigo fazer umas coisas engraçadas, está bem? Ora bem, vou voltar aqui. Tão bom, Paulo. Hã? Tão bom, Diz? tão bom, que é tão bom ouvir estas partilhas, porque não havendo como tu dizes, a possibilidade de adquirir os robôs, temos alternativas, não são iguais, obviamente, e Pronto, sabemos não que é a mesma coisa e alunos mais novos, especialmente, o facto de ser tangível, o podermos tocar é melhor, é mais atrativo, é mais motivante, mas não havendo essa alternativa, existem outras, obviamente. Claro, é mesmo isso. Ora bem. Paulo, diz-me uma coisa, tu ainda não concluíste a tua apresentação, pois não? Não, eu agora vou passar para o tangível.
Tenho duas coisinhas pequeninas para mostrar. Pronto, é para nós depois não roubarmos o tempo também à Não, Cristina não, Pedinho, olha, só temos mais mais 15 minutos. não, 5 minutos, está bem? Eu tenho Ok, isto boa, controlado, boa, boa. tá? Pronto. Ora bem, então, portanto, agora, por exemplo, com robôs tangíveis, a atividade que vem aqui são 3 artistas que eu roubei. Espera aí. Eu vou passar para a frente, que esta parte é a parte em que eles montam o robô. Isto são umas E aqui cobaias. usaste o Lego, o Ido 2? O Ido. Usei o Lego Ido. Está bem? Este foi o Lego, mas dá para fazer com qualquer robô. Portanto, a ideia é, com rodas diferentes, ou determinar o raio da roda. Portanto, o que eles fazem aqui é... Desculpem lá, eu vou parar a partilha e vou tirar o som para eu poder estar a falar de fundo. O som era só mesmo para... Portanto, a ideia é pôr uma marquinha na roda. O robô tinham que programar para dar uma volta completa. Ao dar uma volta completa, estamos a descobrir quanto é que é o perímetro da roda, e como o perímetro é igual a 2πr, facilmente determinamos o raio da roda. E eles fizeram a experiência com 3 rodas diferentes. Portanto, estão a ver aqui a Leonor, na altura era pequenina, agora já está no 12º ano. Isto foi a primeira vez que eu experimentei e cravei a filha da minha colega e os filhos. E, portanto, a marquinha para baixo, dá uma volta, a marquinha fica na mesma posição, medem o perímetro e determinam o raio, depois podem determinar a área. E, portanto, é sempre uma maneira engraçada de fazermos a determinação experimental do raio da roda a partir do perímetro e com o movimento do robô. Portanto, estão a ver que... Vou pôr aqui para a frente, que aqui à frente já se vê a folhinha com as contas. Pronto, estão a ver? Fizeram com as 3 rodas diferentes. Isto é uma atividade que até é simpática e podem fazer com qualquer robô. Portanto, se não tiver uma pecinha para pôr, com tinta corretora ou com um marcador, põe ali um risquinho, que é o que eu faço, por exemplo, com os MBOTs, e os alunos podem fazer esta atividade. Esta atividade é uma atividade que eu estou a experimentar nova, já estive a testar, e, portanto, estou a usar aqui um MBOT, e o que é que eu faço? Eles medem com o sensor de ultrassons a distância à parede, e depois de sabermos a distância à parede, pomos uma caixa e conseguimos medir a distância do sensor à caixa e fazemos a diferença e temos esta medida. Se fizermos isso para o comprimento, largura e altura, a seguir podemos calcular o volume do nosso paralelepípedo e a superfície total do paralelepípedo. E, portanto, aqui não anda o robô a mexer, simplesmente usamos a funcionalidade do sensor de ultrassons do robô. Pronto. E, portanto, este ainda não tenho vídeo, estou a experimentar e a afinar, e acho que é uma atividade, pronto, no âmbito da matemática, que também dá para fazer até para o primeiro ciclo, porque já dão volumes e, portanto, não é muito complicado. Pronto, e, portanto, o aspecto com que fica é o sensor 1 mediu isto, o sensor 2 mediu isto, e, portanto, já sabemos que o comprimento é a diferença dos dois. Portanto, isto foi a distância à parede, este será a distância que ele está a medir, digamos, à caixinha, e, portanto, eu já sei que estou a medir a diferença, que são 10 centímetros. Pronto. E muito obrigado pela vossa paciência. Como eu te disse, David, ia tentar cumprir o tempo o mais possível, e tentei trazer 2 atividades, uma com robôs reais e outra com robôs virtuais, porque a robótica, quem não tem cão caça com gato, se não tem robôs físicos, usam os virtuais. Está bem? Muito obrigado pela vossa atenção. Obrigado, Paulo, também pelas tuas partilhas. É sempre um gosto ouvir-te e ir acompanhando o trabalho que tu fazes. Eu tenho aqui comigo, eu tenho aqui o desfocado o meu fundo, mas vou ter de retirar mesmo o fundo. Estava também aqui com o robô aqui, o
O da Lego, o Edu, foi um dos robôs que eu comprei para os meus filhos e que tem sido essencialmente para experimentar com os alunos, mas é diferente daqueles que nós tivemos há pouco a explorar, mas tem também o seu potencial, obviamente. Cristina, passo-te já a palavra para nós não nos esticarmos demasiado no tempo. A Cristina é professora do primeiro ciclo no agrupamento de escolas professora Paula Nogueira, em Olhão, e é uma entusiasta do digital, das tecnologias e tem mobilizado os colegas para a utilização dos robôs, da programação, enfim, inúmeras atividades. Cristina, quando quiseres começar a fazer as tuas partilhas, Boa tarde força. a todos. Eu não vou perder tempo a explicar a gênese deste projeto no nosso agrupamento, porque já o David já o fez isso, também integrá-lo nas aprendizagens, nas novas aprendizagens essenciais da matemática, porque ele também já o fez. Portanto, vou passar já a partilhar convosco um bocadinho daquilo que nós já fizemos no nosso agrupamento. Deixem-me só partilhar a tela. E eu não estou a conseguir, esperem só, dê-me só um segundo. Tudo bem, não te preocupes com isso, Cristina, enquanto preparas isso nós podemos ir falando. Sim, sim. E ainda falando um pouco sobre o que o Paulo Turcato nos esteve a apresentar, muitas vezes nós, quando não temos os robôs físicos, podemos realmente recorrer aos simuladores, sabendo que existem diferenças, obviamente, mas é sempre uma possibilidade. E agora, parece-me que a Cristina já tem aí iniciação à robótica no primeiro ciclo. Já estamos a ver, Cristina, força. Pronto. Força, obrigado. Eu já há coisa de 4 ou 5 anos que comecei a utilizar com os meus alunos os robôs na sala de aula, e achei que sempre que era uma mais-valia, e quando surgem as novas aprendizagens essenciais da matemática, então mais sentido isso fez para mim, e tentei avançar. A forma como nós escolhemos para nos organizar começou pela solicitação da colaboração. Eu pensei, a quem é que eu vou pedir ajuda para pôr isto em prática? Lembrei-me do David, que rapidamente se disponibilizou a ajudar-nos. Apresentei também a proposta ao departamento, que foi logo muito bem aceito, e a partir das reuniões que tive com o David e na altura com a Silvia Baltazar, apresentei em departamento todo o esquema daquilo que iria ser este projeto, esta iniciação à robótica no primeiro ciclo. Simultaneamente procedemos à aquisição dos robôs. Tive muita sorte porque todas as verbas que foram solicitadas foram-nos disponibilizadas. Comprámos as Bibots, comprámos uma Tata Lab. Neste momento já encomendámos o Super Mio e o Super Doc. E também em simultâneo a formação para professores, já com a utilização dos equipamentos para que eles pudessem explorar, experimentar. Vocês já viram nas fotografias que o David participou. E a partir daí, depois a implementação. O primeiro momento de implementação surge no evento que nós temos anual, que é o Pijamaia, naquela semana do pijama, do dia do pijama. Nós temos todos os anos, dinamizamos todos os anos uma noite em que é dedicada a várias atividades. Os miúdos têm várias estações para passar, e este ano uma das estações foi a robótica, que nós utilizamos como atividade promotora do projeto. Portanto, apresentámos os robôs, eles numa primeira fase exploraram-nos livremente, tiveram até que passasse aquele entusiasmo inicial, não é? E depois a seguir eu utilizei o Mind Designer, que é o que eu tenho, era meu, para eles poderem também jogar, explorar e perceber como é que podiam utilizar os robôs. Foram lançados vários desafios, assim aleatoriamente, por exemplo, ter que ir até à árvore passando pelo barco ou sem passar pelo barco.
Depois com as Bibot, também fizemos o quadriculado, pode ser feito em plástico como o David mostrou, mas nós fizemos com papel cenário, com quadrados de 15 por 15 para a Bibot. Para o Matata Lab já foram quadrados de 10 por 10 e aqui, e pronto, e vocês podem ver aqui todas as turmas que participaram no Pijamaia passaram por esta sala. Aqui foram com tampinhas de garrafas, que os desafios eram muito simples, ir até à tampinha amarela passando pela azul, entre outras. E neste momento é que nós Cristina, temos para compartilhar. deixa-me fazer-te uma pergunta, só para relembrar os colegas. Os professores também estavam de pijama a fazer as Estávamos atividades. todos de pijama. Todos. Foi uma festa. Estávamos todos de pijamas iguais, comprámos os pijamas todos iguais, foi muito giro. Nós fazemos sempre assim, há sempre uma colega que vai ali à Primark comprar pijamas iguais para todos, e estávamos todos, como vocês viram, da mesma forma como que os professores acabaram por se sentar no chão e porem-se perfeitamente à vontade num ambiente muito informal a explorar os robôs, os miúdos também foi o que fizeram, deitaram de barriga para baixo, perninhas à chinês, e rodaram. Uns estavam a explorar livremente a Bibot, os outros estavam com os tapetes. Neste momento já temos várias atividades planificadas com recurso aos robôs, porque a nossa intenção não é que eles olhem para os robôs como uma brincadeira, mas sim que eles sejam utilizados em contextos de aprendizagem transversais, interdisciplinares, porque estes tapetes, nós também adquirimos alguns tapetes mesmo da Bibot, mas também vamos construí-los, estamos a utilizá-los com imagens e pequenas objetos que são adequados aos contextos de aprendizagem que estão a ser, por exemplo, aos conteúdos programáticos que estão a ser trabalhados em cada momento. Portanto, nós vamos arrancar a sério no segundo período. Este primeiro período foi o período de formação de professores e de aquisição de materiais e de pronto, uma pequena amostra no Pijamaia. No próximo período vamos avançar já com todas as turmas, porque neste momento os equipamentos já chegaram todos. Eu inicialmente tinha comprado só adquirido 6 Bibotes e 6 Matatolabs, mas nós somos 6 escolas de primeiro ciclo, portanto estar a andar com eles de umas escolas para as outras não era execuível e ia desmotivar os professores. Neste momento todas as escolas estão equipadas com um mínimo de 4 equipamentos de cada, para que possam utilizar no dia-a-dia sempre que o entenderem. E pronto, é a partilha que eu quero, que eu trago para vós, porque também foi feita assim um bocadinho à pressa, tem sido uma semana conturbada, e espero que ajude ou que nos entusiasme para as questões da robótica. Mostrar-vos também, eu adquiri há poucos dias, não sei se conseguem ver bem, eu também tenho o fundo desfocado. Temos uma caixa, uma caixa que diz qualquer coisa, eu aprendo, é espanhol? É espanhol, mas também está em português. Deixa-me só... retirar o fundo. Tirar o fundo. Pronto, já está. Este equipamento, este jogo, é um jogo que permite programar, são os primeiros passos na programação e na aprendizagem das bases da linguagem e da codificação. Eles têm umas pecinhas de plástico e um tabuleiro, onde os miúdos podem, portanto, fazer as pré-programações dos robôs, podem construir os esquemas aqui e depois, por tentativa e erro, vão corrigindo no tabuleiro aquilo que correu mal com o robô. Por exemplo, este é da DIZET, chama-se Eu Aprendo a Programar. Desculpem, agora passa a publicidade. Eu andei à procura disto na internet, inclusive na Amazon, e fui arranjá-lo em LEP, uma casa de brinquedos, por 10 euros mais barato do que aparece aqui no nosso... Portanto, nós estamos aqui mais próximos de LEP do que muitos colegas que estão longe, não é? Não têm a mesma possibilidade. Isso. E este, por acaso, é para os pequeninos, para os de primeiro ano e até para os de pré-escolar, porque nós agora queremos puxar o pré-escolar para isto. As Bibot no pré-escolar também fizeram muito sucesso, eles quando viram ficaram encantados, as Bibot. Portanto,
Espero ter Tão sido bom, útil. Ana. Tão bom, tão bom. Olha, obrigado pelas tuas partilhas. Nós vamos só manter-nos pelo menos em sessão mais 2 ou 3 minutos a gravar. Se os colegas quiserem colocar alguma questão, fazer alguma partilha, esclarecer alguma dúvida, agora é o momento ideal e nós poderemos fazê-lo. Portanto, não se atropelem uns aos outros, um de cada vez. Quem quiser falar, ou nas reações levanta a mão, ou então, olhem, simplesmente liga o som e começa a falar, que havemos de nos orientar uns e outros. Alguém gostaria de colocar alguma questão, fazer alguma partilha? Não? Está tudo. Carla, Tem alguma dúvida, avisem que eu estou aqui, estou a conduzir, mas posso falar. Paulo, tu vai concentrado na condução, não te distraias. Problema. Se alguma colega quiser colocar alguma questão a esta altura ideal, eu aproveito para mostrar, entretanto, onde é que estão as informações da plataforma Moodle, muito rapidamente, e depois terminamos a nossa sessão, para podermos também todos ir para o feriado, tão merecido feriado. Portanto, nas conversas de fim de tarde na Educom, nós temos aqui a sessão da robótica, tínhamos cá o acesso à videoconferência, e aqui na pasta partilhas da conversa robótica, nós temos já aqui todos os problemas do castor informático, do Bebras, temos também os tais ficheiros em Word editáveis sobre programação, que eu vos mostrei, temos também a apresentação do Paulo Turcato e alguns ficheiros que disponibilizou, quadrículas, setas, e eu irei também colocar aqui a apresentação que utilizei. Depois de nós trabalharmos, fazermos aqui a edição curta do vídeo, iremos também disponibilizar aqui o vídeo da sessão. Eu aproveito para agradecer mais uma vez a vossa presença nesta quarta-feira, nestas segundas conversas que nós tivemos este período e a última deste período letivo, e desejar-vos um bom feriado, umas boas festas também, porque provavelmente não nos iremos encontrar já este ano civil, e desejar-vos boas entradas, boas saídas e melhores entradas ainda, e até janeiro de 2023, que retomaremos as nossas conversas. Tudo bom para vocês.